Bom dia, meus irmãos. Agradeço a Deus por mais um dia. Hoje, terça-feira, dia 20/4/2021. Tenho uma palavra aqui para compartilhar o meu e o teu coração. Está escrito em Mateus 7, o Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Vamos lá, entenda junto comigo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos entender aqui um negócio. Veja que a palavra do Senhor aqui, Jesus ele está trazendo uma simbologia de casa. Jesus ele faz uma comparação nesta palavra. Ela é forte porque ela tem vários sentidos. O primeiro sentido que eu localizei aqui é que Jesus está dizendo que aquele que ouve a palavra dele, que ouve a palavra de Jesus e anuncia às pessoas, anuncia ao próximo, fala para todo mundo de Jesus, edifica, fortalece cada vez mais essa pessoa. E aquele que não faz isso, que ouve a palavra de Cristo e não comenta, não fala para ninguém quem é Jesus, sobre Jesus, essa pessoa tem uma base fraca, tem um alicerce frágil. Veja que está falando aqui de piso, de alicerce, de base. Jesus, ele nos sustenta como base, ele nos pega em nossos pés com suas mãos, quando nós anunciamos ele, quando nós falamos de Jesus por aí, seja quem for, seja o que eles estejam fazendo, mas nós temos que falar de Jesus. Temos que anunciar o nosso Senhor e Salvador para essas pessoas. E quando nós fazemos isto, a nossa casa, ela tem estrutura, porque a base vai ficar cada vez mais firme, mais sólida. Veja que Jesus aqui está comparando duas casas. Uma casa que tem base sólida, firme, e uma casa que está na areia. Uma casa na rocha e outra casa na areia. Qual a firmeza que tem uma casa na areia? Não tem nenhuma. Porque quando a água bater e o vento, vai se tornar lama. E vai derrubar. Mas agora uma casa edificada na rocha, uma casa com estrutura, bem feita, pode bater o vento, a tempestade que for, correr rios, que essa casa não vai nem se mexer do lugar. Veja, ao mesmo tempo que Jesus ele traz esta mensagem, ele está falando da nossa fé, da nossa segurança nele. A segurança que Jesus está trazendo agora, nesse momento, nesse dia, nesta manhã, ele está trazendo uma segurança de raiz, uma segurança do profundo, uma segurança de estar de pé em sua obra, em sua presença. Quando nós lemos a Bíblia, meditamos ela, ou vamos para a igreja, sentar lá e ouvir, e não comentamos, não abrimos nossa boca aos vizinhos, dentro de casa, na rua, no trabalho, quem é Jesus, ou menos o testemunho do que fez na nossa vida, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos frágeis para qualquer hora cair, para qualquer hora de uma
tempestade, ou seja, de uma tribulação, de uma guerra em família, de algo que acontece no dia a dia, nós fraquejar e cair e a queda ser grande. Jesus está comparando aqui com uma casa que ela começa com uma estrutura da base, do alicerce, sólida, firme. E o que traz nós estar firme na presença de Jesus, firme em sua obra, é nós anunciar sua palavra. Veja que é muito forte esta palavra, onde está falando de firmeza. Está falando aonde, o ponto exato, onde começa a nossa segurança, a nossa firmeza na nossa caminhada. Está comparando casa. Jesus está falando que nós somos essa casa. Essa casa que tem que começar com a base forte, com um alicerce firmado. Se eu for entrar aqui em detalhes de uma casa comum, nós sabemos que quando um pedreiro vai construir uma casa, ele começa escavando, fazendo as brocas, seja qual a medida, uma medida profunda. Tem o baldrame, tem as canaletas, são colocadas ferragens, são enchidas as sapatas. Uma estrutura só de uma casa. Imagina de um prédio. Então são enchidas com concreto forte para suportar o desbarrancamento. O mesmo assim é na nossa vida. Só que na nossa vida é diferente. Na nossa vida, para nossa casa estar de pé, Jesus está dando a dica aí para a casa estar de pé. É falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Mas quando nós se calamos, quando nós ficamos com medo de represálias, ficamos com medo de ataques, e calamos, se envolvemos com o mundo, porque se percebe que muitos estão se envolvendo com o mundo. Não podemos se envolver com o mundo, com o dinheiro, com fama, com idolatrias. Quando nós se calamos, a nossa base começa a destruir, começa a se desfazer. Quando vem um problema na nossa família, na nossa casa, o primeiro a enfraquecer, a desistir, somos nós. Por não regar isso que Jesus está falando. Jesus está dando uma dica de como manter a manutenção de nossa estadia na presença de Jesus. Ele traz como uma estratégia aqui de apresentação de casas, de duas casas. Começa primeiro em ouvir a palavra do Senhor e praticar. Quem ouve e não pratica, não tem força para caminhar. Quem ouve a palavra de Deus e a não pratica, não tem força para estar na presença. Não tem força para estar de pé. Qualquer ataque do inimigo, qualquer pratinho que o inimigo lança, a pessoa está desistindo. A pessoa esfria. A pessoa para de ir aos cultos. A pessoa para de falar de Jesus. Então a dica está aí. Ouvir a palavra de Jesus Cristo e anunciar. Você que vai estar ouvindo, vendo este vídeo, compartilha. Compartilha. Se não for falar, mais ou menos compartilha para alguém. Falei, eu gostei. Eu gostei da pregação que o irmão trouxe. Está falando de estrutura. Está falando de fé. E eu estou te passando para esta pessoa compartilhar também. Para esta pessoa falar também. Porque se Jesus está falando
porque assim fica uma casa de pé, essa é a manutenção para a casa continuar de pé, então vamos fazer o que Jesus está falando. Para a glória de Deus, eu não ia falar aqui, mas eu vou ter que falar. Para a glória de Deus, eu faço isso. Eu faço isso. Em casa e fora de casa. Porque se eu não fizer isso, a minha queda, ela não é pequena. Como está dizendo no versículo aqui, 27. E foi grande a sua queda. Porque eu sei da onde o Senhor me tirou. E eu sei hoje o nível que Ele me colocou. Eu sei hoje o nível que Ele me colocou. Então, há um levantamento na nossa vida, no passar do tempo, que nós não conseguimos ver. Mas muitas pessoas lá fora conseguem ver hoje o modo de nós falarmos, o modo de nós encararmos as situações. Nós não conseguimos ver, mas muitos vê. Muitos esperam a nossa queda, mas muitos se espelham em nós, querendo ficar firme e não conseguem. Então guarde essa palavra no teu coração. Aprenda que ouvir a palavra do Senhor, ouvir a mensagem, ou ler e meditar na Bíblia, isso não é só para nós, isso é para ser compartilhado, dentro e fora de casa. Faça isso, que você vai estar sempre na manutenção do Senhor Jesus. Vai estar sempre de pé. Pode vir chuva, terremoto, tempestade, pode vir problemas, dificuldade, guerra, pandemia, o que é que seja. Você vai estar sempre de pé. Vai estar sempre com um sorriso. Vai ter sempre uma palavra para falar para o teu irmão. Vai ter sempre um abraço. Que Deus abençoe nesse dia de hoje. Tá certo? O inimigo ele está tentando envergonhar. O inimigo está preparando as suas arapucas, seus laços aí. O inimigo está querendo ver nós passar vergonha. Mas se nós falar de Jesus, não baixar a cabeça, ele cai por terra. Quem passa vergonha é ele. Por isso não passe vergonha. Fale de Jesus, que ele salva, cura e liberta. Dentro da tua casa e fora, aonde você for. Um abraço, fica na paz de Jesus.